A paz de Deus, meus irmãos, eu sou o irmão Marcelo, esse aqui é o irmão Alexandre. Fazeus. Nós estamos continuando e nesse capítulo nós falaremos sobre o dízimo. Irmão Alexandre, nós devemos pagar o dízimo ou não? Não. Louvado seja Deus. E agora nós vamos provar por que é que nós não devemos mais pagar o dízimo. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos irmãos, às irmãs, a todos que nos assistem, que toda vez que você é cobrado sobre o dízimo nas igrejas, é exaustivamente mencionado o capítulo 3 de Malaquias, mas só um verso, o verso 10. Malaquias 3:10 é exaustivamente dito nas igrejas no momento do ofertório, de cobrar o dízimo. Agora eu vou dizer para você, meus irmãos, o que era o dízimo, que oferta era essa, se era dinheiro ou se a oferta era animais para cobrir com o sangue dos animais o pecado dos homens, e depois veio o sangue do Senhor Jesus, que faz a expiação do pecado. Nós vamos entender o Malaquias 3, não só o Malaquias 3:10, mas o capítulo inteiro, e o capítulo sistematizado com outros profetas, com outras profecias, e também conjugado com Hebreus capítulo 7. E dessa forma nós vamos entender que foi superado o significado do dízimo, tá bom? Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, iniciar este exame. Amém. Amém. Exaustivamente você já deve ter ouvido nas igrejas sobre Malaquias 3:10. Porém, nunca é lido o capítulo todo, mas somente o verso 10. Tampouco lhe é esclarecido sobre o seu contexto histórico. Então nós vamos analisar Malaquias 3, dos versos 1 ao 18, de forma sistematizada no contexto bíblico. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Louvado E seja Deus. purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Malaquias 3, 1 ao 3. Começamos do verso 1 ao 3, irmão Alexandre. Glória a Deus. E já alegra muito a minha alma, porque o Senhor vai dar um esclarecimento acerca do que significa. Perceba, o último período que o irmão Alexandre disse: então ao Senhor trarão oferta em justiça, não mais em sangue de animais. Irmãos, oferta nunca foi dinheiro, nem bens materiais, nem carro, nem casa, nem dinheiro. Oferta nunca foi, meu irmão, Glória a Deus. nunca foi dinheiro. E a promessa, quando Malaquias profetiza, aqui no capítulo 3, no verso 1 ao 3, é a promessa de que Jesus Cristo viria. Ele está profetizando Jesus Cristo e o fim dos sacerdotes segundo a linhagem de Levi. E o início do sacerdócio de Jesus Cristo segundo a linhagem de Melquisedeque. Aleluia! E olha que lindo! Eis que eu envio o meu mensageiro, Deus está dizendo, que preparará o caminho diante de mim. Está profetizando quem? João Batista. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor virá ao seu templo, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, e como sabão do lavandeiro, e assentar-se-á como fundidor, e purificador da prata.
Profeta Malaquias profetiza o profeta João Batista. Aleluia, que lindo, irmão. E cumpriu tudo. E este purificará. Este se assentará como fundidor e purificador de prata. E vai purificar os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Grava isso, irmãos. Porque nesse estudo você vai entender o que é que os filhos de Levi faziam. Os filhos de Levi eram sacerdote. E veja lá na frente o que eles faziam para necessitar ser purificado. Quem roubava o dízimo e roubava as ofertas eram os próprios sacerdotes. Nunca povo. Está dirigindo não ao povo, está dirigindo aos próprios sacerdotes. Aos filhos de Levi, ladrão de oferta, e que se prostituíam a casa do Senhor, e dava mau exemplo para o povo de Deus. Aqui, Malaquias profetiza a vinda do Senhor Jesus. E deixa claro que ao Senhor trarão oferta em justiça. E não mais em animais. Irmão, Levítico, capítulo 1. Nós temos que ir lá para Levítico. Lembra que nós conversamos, né, irmão Alexandre? Que esse estudo é para derrubar a teoria do dízimo. Sim. Então nós estamos em Malaquias capítulo 3. Eu te convido já a abrir Levíticos capítulo 1. Para que você possa ver também lá no verso 22. Tá? E Levítico capítulo 3. No verso 35. Levítico capítulo 5. No verso 10. Para você entender que oferta era essa que vai estar em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Que oferta era essa? Nunca foi dinheiro. Nunca. E já tinha dinheiro naquela época. Porque o próprio Senhor Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Verdade. Já tinha dinheiro. Não era dinheiro, nunca foi dinheiro. E hoje eles pedem para você ofertar. Ofertar, não. Não é dinheiro. Nunca foi dinheiro. Aqui, Malaquias ele profetiza a vinda do Senhor Jesus. Ele deixa claro que ao Senhor, para o Senhor, se trará oferta em justiça e não mais em animais. O irmão vai ler aqui Levíticos capítulo 1. O que está dizendo, irmão? E chamou o Senhor Moisés e falou: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado, vacum e de ovelha. Levíticos 22. Perceba, nunca houve oferta em dinheiro. A oferta era de animais. Sangue de animais! Para que uma vez derramado pudessem cobrir, esconder o pecado do povo. Esconder o pecado do povo. Porque o sangue de Jesus veio pela profecia para expiar, para arrancar o pecado. Mas, glória a Deus, o sangue dos animais era para esconder, para cobrir o pecado. Glória a Deus. Leia, meus irmãos, Levítico, capítulo 4, verso 35 e capítulo 5, verso 10. Além disso, Malaquias diz que os sacerdotes, filhos de Levi, estavam roubando o Senhor e deveriam ser purificados. Veja, os próprios sacerdotes estavam roubando ao Senhor, conforme 1 Samuel 2, 27 ao 32. Lembra do sistema que nós estamos fazendo? Olhando a Bíblia inteira. Nós já fomos em Hebreus 7, não só Malaquias capítulo 3. Nós vamos lá em Hebreus 7 ainda. Mas nós já passamos por Levíticos capítulo 1, 22. Levíticos capítulo 4, verso 35. Capítulo 5, verso 10. E agora, nós vamos ler para vocês, irmãos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 a 32. Para que você perceba que quando Malaquias profetiza, ele está profetizando contra os próprios sacerdotes que estavam roubando, os filhos de Levi, que precisavam ser purificados. Aqui, como o irmão disse, quem estava roubando era os filhos de Levi. 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 a 32. O irmão vai ler para nós.
E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso, e para trazer o éfode perante a mim. E dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas do filho de Israel, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honrarás aos teus filhos mais do que a mim, para vós engordades do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Santo Deus. Irmãos, mais uma vez, o Senhor está falando oferta de alimento. Né? Aqui está dizendo assim, como o irmão Alexandre acabou de ler. E veio um homem de Deus a Eli. A Eli era sacerdote. Tá? E falou, esse homem de Deus, esse profeta, falou assim. Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os teus pais ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote. Então escolheu de todas as tribos de Israel. Quem era Israel? Israel era Jacó. Jacó era filho de Isaac. E Jacó era neto de Abraão. Então quando ele fala dos filhos de Jacó, está falando para a tribo de Levi. Levi era filho de Jacó. Jacó teve o nome trocado quando lutou com o anjo no vale de Jaboque. E lá ele lutou com o anjo, prevaleceu, o nome dele foi trocado e virou Israel. E aqui, Deus está falando para ele, está corrigindo ele. Eu não me manifestei a você na casa de teu pai, estando os teus pais ainda lá no Egito, na casa do Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, cada filho é uma tribo. Eu escolhi você, Levi. Eu escolhi a sua casa. O Senhor está corrigindo ele. Eu escolhi a sua casa, de todos os seus irmãos, para ser sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso. Olha que honra eu te dei, homem, para trazer o éfode perante mim. Eu dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas. Ofertas queimadas, oferta não é dinheiro. Todas as ofertas queimadas de Israel. Agora eu te pergunto, Eli, agora eu te pergunto, Eli, que é da linhagem, que é filho de Levi, tá? Eli, filho de Levi, da linhagem da casa de Levi. Essa tribo que recebeu o sacerdócio. Ele está dizendo, por que pisaste o meu sacrifício? Ou seja, está roubando o meu sacrifício. E porque pisaste a minha oferta de alimentos, eu ordenei na minha morada. Então por que você pisa o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que eu ordenei na minha morada? E por que você honra mais os teus filhos? Por isso que nós vamos lá em Malaquias 3, onde está dizendo, no verso 1 ao 3, que vai purificar os filhos de Levi, porque é a tribo responsável para para ser sacerdote. Eles precisavam ser purificados. E aqui o Senhor fala, você honra mais os teus filhos, você sabe que eles estão me roubando, e você não faz nada ali. Os seus filhos estão me roubando para engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, porque o povo ofertava o melhor que tinha, e eles comiam a oferta. Não ofertavam, roubavam a oferta. Então, irmãos, além disso, em 1 Samuel, chamo você para abrir no capítulo 3, verso 12 a 13. Deus chama Samuel pela primeira vez. Deus já não queria mais falar com Eli. E Deus chamou Samuel, ainda criança, para começar logo o sacerdócio, porque já não aguentava mais o Eli e a sua casa pecaminosa, esse sacerdote ladrão. Então naquele mesmo dia, aqui está dizendo,
Deus chama Samuel pela primeira vez e olha o que Deus falou para Samuel. E falou: Samuel, vai lá e fala para Eli. Samuel, de tão pesada que foram as palavras que Deus deu, Samuel ficou com medo de falar para Eli. E Deus chamou Samuel e falou: naquele mesmo dia eu suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Malaquias havia falado contra a casa dele. E aqui o Senhor está usando Samuel. E falou: fala para ele, fala para Eli. Por que Deus, que sempre falava com Eli, já não queria mais falar? Porque aquela casa estava suja, sacerdote sujo. E então o Senhor falou assim: fala para Eli tudo quanto tenho falado pelos outros profetas contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Os filhos de Eli, sacerdotes, ladrão, roubavam o dízimo e a oferta. E aqui diz, meus irmãos, e Deus cumpre essa promessa quando ele acaba com os sacerdotes que eram autorizados a receber o dízimo, no exato momento em que o véu é rasgado do alto a baixo, como está escrito em Mateus capítulo 27, verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fenderam-se, quebraram as pedras. Glória a Deus. Isto é confirmado em Hebreus 7, 22 a 28. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Glória a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a tua casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honraram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o teu braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O Senhor Deus encerrou o sacerdócio. O Senhor está usando Samuel para que Samuel profetize. Acabou o sacerdócio humano. E quem podia receber dízimo era só os filhos da tribo de Levi, da qual era filho Eli, e toda a sua casa. Seus 2 filhos seriam os próximos sacerdotes. Mas o Senhor falou para ele mais adiante, se você ler, meu irmão, esse livro que nós mencionamos para você, Hebreus 7, 22 e 28, ligado com 1 Samuel capítulo 3, 12 e 13, vocês vão entender que Deus falou assim: quando os seus filhos chegarem na idade de jovem, varonil, eu vou matar os 2 no mesmo dia. Encerrou o sacerdócio humano. E somente sacerdote poderia receber dízimo. E o Senhor acabou. Ele falou: inicio e termino. Começo e acabo. E acabou o sacerdote. Não tem mais sacerdote segundo a tribo de Levi para cobrar dízimo. E a oferta acabou.
Porque a oferta era de sangue para cobrir pecado, e agora a oferta de sangue que nós recebemos é a oferta do próprio Cristo, como está em Hebreus 7, que ofereceu-se a si mesmo uma única vez, santo, oferta santa, pura e imaculada, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Jesus Cristo é a oferta viva. Não tem dinheiro, irmão! Isso é blasfêmia até, aleluia. A pessoa cobrar de você um dinheiro, dizendo que isso é oferta. A oferta nunca foi dinheiro. A oferta é Jesus Cristo, que Deus se deu por nós para expiação de pecado. Meu Deus, filho, eu sinto a presença de Deus explicando, esclarecendo essa parte. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós lemos Malaquias 3, verso 1 ou 3. Agora nós vamos ler continuação do 3 em diante, irmãos. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Os sacerdotes da lei eram da tribo de Levi, mas Cristo da tribo de Judá, essa oferta de Judá é o próprio Cristo, conforme Hebreus capítulo 7. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e quem pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Naquele tempo já defraudava, irmão. Defraudava o salário do órfão, da viúva, e assim eles fazem, muitos fazem. O dinheirinho da viúva, o dinheirinho do órfão, cobra 10%, cobra oferta, ele te chama de maldito ainda se você não der o dinheiro. Isso daí, irmão, é o juízo de Deus, vai ser pesado contra esse povo. Malaquias 3, profeta Malaquias pregando, Malaquias 3, do 3 ao 18. Está falando que e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Irmãos, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é a oferta que agradou o Senhor, de Hebreus 7. E a oferta está em Malaquias capítulo 3, o próprio livro de onde é tirado o falso fundamento para te cobrar dízimo. Está dizendo a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos, onde aquele povo tinha temor a Deus, depois se corrompeu, se prostituiu, roubou o Senhor. E o Senhor falou, agora a oferta vai ser agradável, e a oferta virá de Judá. Está profetizando, irmão, Jesus Cristo viria. Jesus é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E os sacerdotes, eles eram vindos da tribo de Levi. Glória a Deus. Mas como nós lemos em Hebreus capítulo 7, encerrou o sacerdócio de homens. E aqui está dizendo, irmãos, o irmão Alexandre acabou de ler, e chegar-me-ei a vós, Deus falando, para juízo, e serei uma testemunha veloz. Cuidado, se você está cobrando dízimo, sabendo disso agora, cobrando oferta. O Senhor diz para você, eu chegarei a você para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam a diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não temem o Senhor. Diz o próprio Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. E aqui diz, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, Jacó é Israel, que teve o nome, que trocou o nome dele para Israel no vale de Jaboque. E Deus está falando, eu falo para vocês, filhos de Israel. O dízimo nunca foi para quem não era israelita. O dízimo era só para os filhos de Jacó. Nunca foi para o brasileiro, nunca foi para o mexicano, nunca foi para o Paraguai, nunca foi para o argentino. O dízimo era para os israelitas, somente para os filhos de Jacó, ou seja, somente para Israel. E por isso vós, no próprio capítulo 3 de Malaquias, irmão, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Observe, o capítulo 3 de Malaquias é dirigido para quem? A Israel. Para Israel. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos,
e não os guardaste. Tornar-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. Olha como é claro isso daqui, meu irmão. E eu já fui de igrejas que cobram dízimo, e eu já paguei dízimo, e eu já paguei de oferta, às vezes sem condição nenhuma, porque eu não queria ser amaldiçoado. Porque está dizendo, mas aqui presta atenção, meu irmão. Malaquias está falando para Israel. Para Israel. E está falando diretamente para o sacerdote. Tá? Essa profecia, essa palavra de Deus é dirigida para Israel, para os filhos de Levi. Por quê? Porque eram eles, os sacerdotes, que estavam roubando o dízimo e as ofertas, como nós vimos agora há pouco, um pouco para trás, nesse mesmo vídeo. Mas vós dizeis, o sacerdote, vós quem? O sacerdote, dizeis, em que havemos de tornar para Deus? O Senhor fala, torna-te a mim. Volte-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Deus sempre foi amor. E aquele povo se faz de cínico, se faz de besta. Mas em que havemos de tornar? Coração endurecido, coração de pedra, hipócritas. O Senhor Jesus veio e falou, raça de víboras. João Batista veio e falou, sacerdotes, raça de víboras, sepulcros caiados. Por fora se vestem com roupas bonitas, com mantos e com franjas nos seus vestidos, mas por dentro vocês parecem um sepulcro, e caiado por dentro está podre. Ladrões! E os sacerdotes arrumaram um jeito de matar Jesus Cristo. E mataram, mas ele ressuscitou. Para a honra e glória do Senhor Jesus, do reino bendito de Deus, hoje esse evangelho é esclarecido e anunciado para você. Aqui está dizendo, mas vós dizeis, em que havemos de tornar ao Senhor Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. E o sacerdote falso pergunta, roubará o homem a Deus? Achando que Deus não via. Todavia vós me roubais, e Deus diz, e ainda fala, em que te roubamos? Mas eu te digo, eu estou vendo que você está roubando. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, não todas as nações do mundo. Como no Novo Testamento o apóstolo diz, o Senhor Jesus diz, anunciai por todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Anuncia o Evangelho de Jesus Cristo por todo mundo. Aqui o Senhor está dizendo, vocês são amaldiçoados, povo de Israel. Esta nação, toda esta nação, são amaldiçoados. Toda esta nação, a nação de Israel. E nenhuma outra, irmão. É só essa. Tem uma observação, irmão. O capítulo 3, verso 9 de Malaquias é dirigido a Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora, irmão, eu levaria para você na comunhão. O verso que é usado para tocar no seu bolso, te enganando. E você paga dízimo. Dízimo é obrigação. Se você não pagar, você é maldito. E a palavra de Deus disse, nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, que não anda segundo o curso dos velhos rudimentos. A lei nada aperfeiçoou, trouxe maldição, mas Cristo no Novo Testamento trouxe a graça, a vida eterna, a vida com abundância. Você não está sujeito a sacerdote, não existe mais sacerdote hábil, capaz e empossado por Deus para que cobre de você o dízimo, porque ele foi exterminado. O irmão vai dizer, vai ler agora, a parte em que eles cobram para que assustar, dizendo que se você não pagar, você é maldito.
saiba que eles estão mentindo para você. O irmão vai ler na comunhão. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos uma observação. Dos filhos de Israel, a tribo de Levi ficou encarregada dos trabalhos espirituais na casa do tesouro. Eram sacerdotes alimentados pelas demais tribos irmãs. Somente os irmãos de Levi pregavam o dízimo. Hoje não existe mais sacerdotes para receber o dízimo, muito menos a casa do tesouro. Irmãos, isso é tão forte, porque os seus próprios irmãos começaram a deixar de alimentar os seus irmãos. Não é dinheiro, é comida. Deixaram de dar a comida, porque a tribo de Levi, dos 12 filhos de Jacó, de Israel, eles, cada um dos 11, todos os 11, dos 12, 11 recebeu herança, recebeu terra. Eles trabalhavam, cultivavam, e eles tinham que alimentar o seu irmão, a tribo de Levi, né? Então as 11 tribos alimentavam a 12ª tribo. E essa tribo não trabalhava, elas eram alimentadas pelos seus irmãos. E a descrença nas coisas de Deus foi tão grande que os seus irmãos não davam a comida para a tribo de Levi. As 11 tribos não levavam comida para alimentar eles, porque eles não tinham trabalho, não tinham o que comer, só se preocupavam com as coisas que Deus encarregou eles do sacerdócio. E então eles iam morrer de fome. Então estava o caos. As tribos não pagando o dízimo e o sacerdote roubando o dízimo, roubando a oferta de alimentos que recebia. Então eles estavam debochando de Deus. Os irmãos, a tribo de Levi, né? Eles estavam deixando de alimentar o irmão. Mas o que caía lá para a oferta, eles comiam a oferta. Por quê? Os seus irmãos não estavam dando dízimo do endro, do cominho, da hortelã, dando comida para eles. Não estavam alimentando eles. E eles estavam comendo as ofertas. Vocês entenderam a falta de união dessa tribo? Os 12 irmãos? Que falta de união, Alexandre. Eles foram chegar ao ponto de comer a oferta. O verso 12 diz aqui: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós, Israel, sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é muito claro o verso 12 do capítulo 3 de Malaquias. Todas as nações, concernente ao assunto do dízimo da oferta, vos chamarão bem-aventurados, porque vós, Israel, sereis uma terra, uma nação deleitosa, diz o Senhor. Não está dizendo, aqui está dizendo em todas as nações. Vão olhar para Israel e falar: ó, que terra abençoada. Porque eu dei uma ordenança que lá tem sacerdote. E as 11 tribos têm que dar o dízimo para alimentar a tribo de Levi. Então os irmãos têm que alimentar o irmão. E o irmão não pode comer as ofertas, né? Já tem o dízimo para eles comer. Vai comer a oferta também? E começou a comer as ofertas, que era para Deus. Então aqui ficou muito claro. O Senhor falou: para de fazer isso. Me tema, volte-se a mim. Me respeita. E eu vou abençoar vocês. É só isso, irmão. E acabou isso. Porque o Senhor Jesus foi o último sacerdote. Então, o Brasil, por exemplo, reconheceria que a nação de Israel é abençoada. Por isso o capítulo 3, verso 10 de Malaquias é dirigido a Israel somente. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois não reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam.
Então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome, e ele serão meus. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-ei como um homem, poupa seu filho, que o serve, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então eles já não tinham mais diferença entre justo e ímpio, já estava tudo ímpio. E o Senhor falou assim, não, me obedece, me honra, ouve minha palavra, me considerem. E aí vocês vão ver a diferença entre o ímpio e o justo. Porque você vai ver a diferença. Eu vou abençoar o justo. E aqui Deus fala para a nação de Israel, que ainda necessitava dos sacerdotes humanos. Fala da importância de ser fiel a Deus. E que as demais nações veriam. O Brasil, por exemplo, olhar para Israel, que lugar, que terra abençoada, povo que teme a Deus, veria que Deus era com eles, se eles fossem fiéis. E prometeu que enviaria Jesus Cristo, como foi provado acima. E que terminaria o tempo dos sacerdotes com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso rei e sacerdote eterno, como está em Hebreus capítulo 7. É maldito todo aquele que cobra dízimo, sabendo dessas coisas, para pregar, anunciar, evangelizar, cantar, ganhar dinheiro com as coisas de Deus, tu és maldito. Em Atos capítulo 8, versos 18 e 24, está dizendo assim. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contido para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependente, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. A todos os pastores, eu dedico a vocês. Atos capítulo 8, verso 18 a 24. Simão era um mago, vocês sabem disso. Simão era mágico. E ele foi repreendido ali pelos apóstolos. E ele se converteu e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele começou a andar com os apóstolos e começou a ver que maravilhas eles faziam. E ele falou, opa, eu sou rico. Eu vou comprar esse dom aí, de colocar a mão na cabeça dos outros e receber o Espírito Santo, eu vou comprar. E ele foi lá e ofereceu dinheiro. E falou para Pedro, Pedro, me dá esse poder aí, para que eu possa também fazer essas coisas aí, e etc. Deus falou, e Pedro falou para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você cuida de que o dom de Deus, as coisas de Deus, se alcança por dinheiro. Você não tem parte nesta palavra. E você não tem sorte nesta palavra. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então eu digo para você, se arrependa, pastores. Todos vocês que cobram, que pedem dinheiro para as coisas de Deus, se arrependa. Porque essa iniquidade ela é para você, para a tua perdição. Se arrependa. Porque Simão se arrependeu na hora. E ele se arrependeu e falou, ora por mim. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que você disse aconteça comigo. E claro, se houve arrependimento, houve perdão. Então se arrependa hoje. Para de cobrar dízimo. E muito menos, para de cobrar oferta. Arrependa-se como Simão. Caso você cobre ou busque alguma vantagem material para pregar, cantar, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Porque não se pode ter lucro com as coisas de Deus. Cuidado, irmãos. Eu vou chamar a atenção agora, meus irmãos, para vocês tomar cuidado com algumas passagens da Bíblia que eles usam muito para defender o dízimo. Tá? O Alexandre vai ler para nós a comunhão.
uns para receber dinheiro, outros por ainda não terem compreendido esta verdade. Dizem que a palavra dízimo no Novo Testamento seria 3 vezes mencionada. Vejamos. Em Mateus 5,17 fala assim: E disse Jesus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim arrogar, mas cumprir. João Batista batizava para arrependimento de pecado e anunciava a vinda daquele que não tinha pecado. Porém, quando Jesus Cristo se apresenta a ele para ser batizado, João rejeita batizá-lo por uma simples lógica. Jesus não tinha pecado para que se arrependesse. Só que em Mateus 3,14 ao 17 fala assim: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Cristo validou o batismo de João Batista para cumprir a profecia de Isaías 43, profetizada 700 anos antes. Então Cristo cumpriu a lei e os profetas, encerrando a lei, que fala em Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Jesus, ele veio como as pessoas quando querem cobrar e falam assim: qual que é o fundamento, né? Eles respondem a nós: nós temos um fundamento, está dentro do Novo Testamento a cobrança de dízimo. Ele está dizendo assim, aí eles usam Mateus capítulo 5, verso 17, quando Jesus fala assim: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, eu vim cumprir a lei. Mas a lei já foi cumprida, irmão. Não precisa você agora ficar vivendo da lei. Você pega Mateus 5, 17 e conjuga lá com Hebreus 7, 18, você vai ver que depois de cumprida, encerrou. Vou te contratar para você pintar minha casa. Você vai vir aqui e vai destruir minha casa? Não, eu te contratei para você pintar minha casa. Depois que você pintou minha casa, está terminado o seu trabalho, irmão. Você já cumpriu a missão. Então Jesus veio, cumpriu a missão, cumpriu a lei. E encerrou o Velho Testamento, e aí foi inaugurado o Novo Testamento, como está em Hebreus capítulo 7. Então quando você olha Mateus, né? Quando você olha no livro, meus irmãos, de Mateus capítulo 5, verso 17, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei ou destruir os profetas. Eu vim para cumprir o que os profetas profetizaram e que está na lei. Cumpriu, acabou a lei. Como está lá em Hebreus, mais uma vez, capítulo 7, verso 18. Porque a lei é fraca e inútil, por isso ela foi revogada. Tá bom? Então, meus irmãos, isto é, fervorosamente reafirmado no livro de Mateus, capítulo 11, verso 13, e Lucas 16, 16. Olha aqui. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13. E aqui diz em Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, o reino de Deus toma da força. Lucas 16, 16. Então, irmãos, encerrou a lei, encerrou o Velho Testamento. Acabou, ok? Encerrou. Vamos continuar para finalizar e você entender melhor. Aqui nós já lemos. Porque todos os profetas e a lei foi até João Batista. Acabou. Ok? Agora, a lei e os profetas duraram até João, em Lucas 16, 16. Acabamos de ler em Mateus 11, 13, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Acabou depois. Agora, de novo, em Lucas 16, 16. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Atenção, meus irmãos. Atenção dobrada agora. Outra passagem bíblica é usada de maneira distorcida para cobrar o dízimo. Trata-se do livro 2 Mateus, capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais
a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Meus irmãos, vocês observaram que o Senhor Jesus, ele está falando, ele está cumprindo a lei, tá? Ele está cumprindo a lei. Quando ele está cumprindo a lei, meus irmãos, ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, vocês dizimam o endro, vocês dizimam o cominho, mas vocês desprezam uma coisa que também está na onde, Alexandre? Na lei. Está na lei. Está, aqui o Senhor Jesus está falando da lei. E a lei foi o quê? Superada, revogada, abolida. Olha como é claro, irmãos. Não se deixe enganar. Ai de vós, o Senhor Jesus falando no Novo Testamento, em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Quer dizer que o dízimo, ele estava na lei. E ele está falando, vocês desprezam o mais importante da lei. Vocês ficam falando de dízimo, mas o dízimo está na lei, é propósito. Mas vocês desprezam o mais importante da lei, que não é o dízimo. É o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, a misericórdia e a fé. Vocês dizimam, não o dízimo, mas vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a fé. E depois ele vai e acaba com a lei. A lei é onde fundamentava o dízimo. Entendeu? Então fala assim: deveis, porém, fazer estas coisas. Dizimar, tem que dizimar. Mas também não deve omitir aquelas: o juízo, a misericórdia e a fé. Aqui o Senhor estava cumprindo a lei. E quando ele cumpre a lei, não precisa mais dizimar. E ele fala lá, o que sobrou da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Juízo, misericórdia e a fé. Acabou a lei, irmãos. O que sobrou da lei, o Senhor Jesus disse. Então nós devemos examinar as Escrituras, porque assim não somos enganados. Aqui Jesus Cristo deixa muito claro que o dízimo pertencia à lei. Lei esta que foi abolida, como está provado em Hebreus capítulo 7, verso 18, Mateus capítulo 11, verso 13 e Lucas capítulo 16, verso 16. Portanto, de graça nos foi dada a salvação, e de graça deve ser comunicada a todos os seres humanos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus capítulo 10, verso 8. Eu gostaria que vocês pegassem Mateus 10, 8, na parte que fala ressuscitai os mortos, no contexto espiritual, de você anunciar o Evangelho. Cada vez que você anuncia o Evangelho e a pessoa crê, você está ressuscitando um morto. Sabia disso, Alexandre? Profundo. Porque todos estão mortos em Adão. Irmão, perceba, é falso aquele ditado, Alexandre, que fala assim, tem jeito para tudo, só não tem para a morte. É falso. Jesus Cristo é o jeito para a morte. Isso porque Jesus Cristo te garante que se você crer e for batizado ou batizada, em seu nome, em nome de Jesus Cristo, Ele te ressuscitará na sua vida. Além disso, te dará. Ele não só te ressuscitará na sua vida, Ele te ressuscitará automaticamente. Irmãos, a ressurreição é automaticamente. Além disso, te dará um corpo incorruptível. Ele te ressuscitará automaticamente na vida espiritual. Leia 1 Coríntios capítulo 15. E além disso, ele vai te dar um corpo incorruptível.
é imortal, lindo, maravilhoso, igual o corpo dele. Isso está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 15, 58. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, o Evangelho, esse anúncio que eu e o irmão Alexandre estamos falando para você, não endureça seu coração, aceita. E a seguir, meus irmãos, nós vamos trabalhar em outro vídeo sobre o quê? Sobre o batismo. A importância do batismo. Com certeza. Glória a Deus. Uhum. Alguma contribuição? Algo mais? Tudo certo. Louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo e vamos expandir o reino e a glória de Deus pela evangelização para que o Senhor volte logo e nos leve desse lugar de tormento que é essa terra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.